Tentando deixar obscuro dentro da nossa história compartilhada, há um mistério, uma história escondida que foi ignorada pelos especialistas convencionais. Esse enigma é a história de Enoque, o ancestral antigo, cujas contas no livro de Enoque revelam o passado oculto, ligando os destinos dos seres humanos e dos seres extraterrestres. E se a história que nos ensinaram por tanto tempo for apenas uma fração da verdade? Ao mergulharmos nessa história misteriosa, descobrimos revelações surpreendentes, considerando a possibilidade de que os eventos no livro de Enoque não foram apenas mitos, mas evidências dos encontros de nossos ancestrais com seres celestiais. O que Enoque tentava nos dizer? Tentaremos descobrir juntos no vídeo de hoje. Nossa percepção da civilização humana tem sido moldada há muito tempo pelas narrativas dos poderes dominantes e seus legados. Passamos a aceitar uma progressão linear do desenvolvimento humano, de caçadores, coletores primitivos, para sociedades sofisticadas que constroem monumentos, elaboram calendários e pintam os primeiros registros escritos, dando origem ao mundo moderno em que vivemos hoje. Consideramo-nos herdeiros dessa linhagem intelectual, orgulhosos e confiantes em nosso entendimento do passado. Mas e se houver mais sob a superfície? E se as lendas de deuses, anjos gigantes e cataclismos transmitidas através dos tempos não fossem meramente alegóricas, mas contivessem verdades muito mais profundas do que jamais imaginamos? E se esses antigos contos ocultassem segredos que definissem nosso entendimento do mundo? Ao nos aprofundarmos nos anais da história, uma narrativa alternativa começa a surgir, desafiando a ordem estabelecida e estilhaçando os fundamentos do nosso conhecimento. Essa narrativa oculta foi suprimida, negligenciada ou ignorada por tempo demais, mas agora chegou a hora de desenterrar os segredos do nosso passado enigmático. A história começa em 1947, quando um pastor beduíno chamado Muhammad Ed-Ibn estava procurando uma cabra perdida perto de Qumran, nas margens noroeste do Mar Morto. Ele, acidentalmente, encontrou uma caverna que continha grandes jarros de argila. Para sua surpresa, dentro dos jarros havia pergaminhos e papiros enrolados em linho. O pastor e seus companheiros coletaram os pergaminhos sem conhecer a importância histórica deles e os venderam para um negociante de antiguidades em Belém. A notícia da descoberta eventualmente chegou aos estudiosos, que reconheceram a importância dos pergaminhos e começaram os esforços para adquiri-los e estudá-los. Escavações lideradas por arqueólogos foram conduzidas na área de Qumran, revelando uma série de cavernas que continham pergaminhos adicionais e fragmentos, resultando na descoberta de cerca de 900 manuscritos. Esses antigos pergaminhos ficaram conhecidos como os Manuscritos do Mar Morto. Eles contêm uma coleção de textos, como manuscritos bíblicos, obras apócrifas e documentos relacionados às crenças e práticas de uma seita judaica, provavelmente os essênios. Notavelmente, entre esses manuscritos estava um texto religioso não canônico misterioso que havia sido esquecido pela civilização humana. Este texto, conhecido como o Livro de Enoque, oferece uma perspectiva fascinante sobre a relação entre a humanidade e os reinos sobrenaturais, incluindo descrições detalhadas de anjos, demônios e eventos apocalípticos. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto e do Livro do Enoque
desafiou nosso entendimento da história e oferece uma visão sobre as crenças espirituais e místicas dos povos antigos. Isso nos lembra que sempre há mais para aprender e descobrir sobre nosso passado e o papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação de nosso entendimento do mundo. Então, quem é Enoque e por que ele é importante? Enoque é uma figura bíblica mencionada na Bíblia hebraica, especificamente no livro de Gênesis. Sua história é bastante breve na Bíblia, mas se torna mais elaborada em textos posteriores, como o livro de Enoque. O livro de Enoque é composto por 5 livros: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro astronômico, o livro das visões de sonhos e os apóstolos de Enoque, contendo cerca de 100 capítulos no total. Esses capítulos contam a história de Enoque, o 7º patriarca, no livro de Gênesis. No entanto, o livro de Enoque oferece uma perspectiva diferente sobre os eventos que levaram ao grande dilúvio, uma história diferente da Bíblia. De acordo com a Bíblia, Gênesis capítulo 5, dos versos 18 a 24, Enoque era filho de Jared e pai de Matusalém, tornando-o o bisavô de Noé. Ele viveu no período antediluviano, antes do grande dilúvio. A Bíblia afirma que Enoque andava com Deus, o que sugere uma relação próxima entre Enoque e Deus. Ao contrário de outras figuras bíblicas que viveram vidas excepcionalmente longas, disse que Enoque viveu apenas 365 anos. A Bíblia então diz: Enoque andava com Deus. Depois, ele não mais foi visto, porque Deus o levou. O livro de Enoque, como um texto apócrifo, expande a conta bíblica e fornece mais detalhes sobre a vida e experiências de Enoque. Neste texto, Enoque é retratado como um homem justo que recebe revelações divinas e é concedido acesso aos reinos celestiais. A ele é mostrado os mistérios da criação, o funcionamento dos corpos celestes e o destino final da humanidade. Enoque também aprende sobre os vigilantes, os anjos caídos que desobedeceram a Deus e causaram corrupção na terra. Enoque atua como intermediário entre os anjos caídos e Deus, entregando mensagens de julgamento e transmitindo o apelo dos anjos por perdão. No entanto, seus apelos são negados e eles são condenados à punição. Ao longo de suas jornadas celestiais, Enoque encontra vários seres celestiais, incluindo os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel, que lhe fornecem conhecimento e orientação adicionais. O livro de Enoque descreve várias jornadas que Enoque empreendeu, guiado pelos vigilantes. Essas jornadas o levaram a reinos de outros mundos que definiram o conhecimento e o entendimento da época. Essas jornadas foram meramente simbólicas ou é possível que Enoque realmente tenha visitado outros planetas ou dimensões com a ajuda de tecnologia alienígena avançada? Em textos místicos judaicos posteriores, Enoque é finalmente transformado no anjo Metatron. Nestas contas, Enoque é levado ao céu, onde ele passa por uma metamorfose e se transforma em um poderoso ser angelical, servindo como escriba celestial e um intermediário entre Deus e a humanidade. O livro de Enoque, originalmente escrito na antiga língua semítica de Ge'ez, não é uma obra única, mas, assim como a Bíblia, é um trabalho composto feito de seções distintas que provavelmente foram compostas em diferentes tempos e por diferentes autores. Cada seção tem seus próprios temas e mensagens, como julgamento divino, a relação entre humanos e seres sobrenaturais e a importância de manter a ordem cósmica e moral. No entanto, elas também são interconectadas de várias maneiras.
De acordo com uma das primeiras lendas relacionadas a Enoque, ele estabeleceu o conhecimento da astronomia e da cosmografia e foi responsável pela criação do calendário solar. Este conhecimento é dado no livro astronômico, também conhecido e chamado de Livro dos Luminares Celestiais, que contém descrições detalhadas dos movimentos dos corpos celestes e sua relação com o calendário. Ele reflete uma mistura de cosmologia antiga, astronomia e especulação religiosa. O livro astronômico enfatiza a ordem e harmonia do universo como uma manifestação da sabedoria divina e oferece orientação sobre a observância adequada dos tempos sagrados. No livro de Enoque inteiro, os anjos desempenham um papel significativo e são retratados de maneira mais detalhada e elaborada do que em muitos outros textos religiosos. Existem dois tipos de anjos descritos por Enoque: os arcanjos e os vigilantes. Os arcanjos são retratados como servos leais de Deus que executam o julgamento divino e mantêm a ordem cósmica. Alguns dos principais arcanjos mencionados no livro de Enoque são Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel. Eles desempenham várias tarefas, como supervisionar os elementos naturais, interceder em nome da humanidade e guiar e proteger Enoque durante suas jornadas celestiais. Os papéis desses arcanjos no livro de Enoque são mais detalhados do que na Bíblia hebraica, mas compartilham algumas semelhanças com outros textos apócrifos e tradições judaicas e cristãs posteriores. O livro dos vigilantes conta a história do outro tipo de anjos, os anjos caídos ou vigilantes, que se rebelam contra Deus descendo à terra, tomando esposas humanas e ensinando conhecimentos proibidos. Os vigilantes ou anjos caídos são um grupo de anjos liderados por Azazel e Simeasa, que se rebelaram contra Deus descendo à terra. A prole dos vigilantes e das mulheres humanas são os Nefilins, uma raça de gigantes que causam corrupção e destruição na terra. Isso provoca ainda mais a ira de Deus e, de acordo com a Bíblia, a consequência dessa mistura entre os caídos e os mortais leva à criação de uma prole meio angélica, meio humana. A história dos vigilantes no livro de Enoque é uma expansão da breve conta em Gênesis capítulo 6, dos versos de 1 a 4, oferece uma imagem mais complexa e moralmente ambígua dos anjos caídos do que é geralmente encontrada em outros textos religiosos. Os Nefilins são descritos como gigantes e selvagens que ameaçavam e saqueavam a humanidade por suas ações injustas. Os vigilantes foram punidos e enviados para uma prisão subterrânea, e Enoque se tornou o mediador entre os deuses e os vigilantes aprisionados. As jornadas de Enoque entre o céu e a terra, e em seu papel de mediador, também são discutidas no livro, descrevendo como ele voou com os anjos e viu os rios, montanhas e os confins da terra de cima. Apesar da intervenção de Enoque, os deuses decidiram que o planeta e seus habitantes deveriam ser punidos devido às suas transgressões. A punição foi um grande dilúvio que destruiu os Nefilins e deixou os vigilantes em sua prisão. Antes do dilúvio, no entanto, Enoque foi levado ao céu em uma carruagem de fogo. Os Nefilins mencionados no livro de Enoque não são o único lugar no cânon bíblico que eles aparecem. Em Números capítulo 13, dos versos 32 a 33, os israelitas visitaram uma terra habitada por Nefilins que eram tão grandes que faziam os israelitas parecerem gafanhotos. Claro, muitas coisas na Bíblia são vistas nos tempos modernos como alegóricas, e isso é mais uma mitologia filosófica do que um registro histórico. O livro de Enoque oferece uma perspectiva única sobre a relação entre os vigilantes e os humanos,
apresentando uma narrativa alternativa aos eventos que levaram ao grande dilúvio. No entanto, há evidências arqueológicas de um grande dilúvio na história da Terra, mencionado em inúmeras tradições religiosas e culturais em todo o mundo. Então, criaturas como os Nefilins realmente existiram? Muitas pessoas dizem que é apenas ficção e não há evidência. Mas e se houver? Histórias sobre gigantes encontraram seu lugar na história humana. Se gigantes existiram, como sugerem os registros de inúmeras culturas, então o livro de Enoque começa a parecer menos metafórico e alegórico, menos como um mito fantástico e mais com um manuscrito baseado na história real. Registros de tais eventos podem ser encontrados nas mitologias dos povos antigos em todo o mundo, particularmente entre os babilônios do Oriente Médio. O Antigo Oriente Próximo, conhecido como o berço da civilização, foi o lar dos sumérios, acádios, babilônios e assírios, que desenvolveram a primeira linguagem escrita, estudaram astronomia e criaram bibliotecas. Nas mitologias dessas culturas, os deuses desceram à terra e lhes ensinaram suas artes e conhecimentos. O livro de Enoque e a mitologia suméria ambos descrevem um processo no qual seres avançados compartilharam seu conhecimento e tecnologia com os humanos, levando ao seu rápido desenvolvimento. É bastante intrigante pensar na precisão com que as civilizações antigas, como os sumérios, egípcios e maias, conseguiram alinhar seus monumentos com corpos celestes. Como eles adquiriram conhecimento astronômico tão preciso? Será que o conhecimento compartilhado pelos vigilantes foi realmente o resultado do contato com uma civilização alienígena altamente avançada? Segundo os textos sumérios, um grupo de seres sobrenaturais visitou a Terra num passado distante. Os sumérios os chamavam de Anunnaki, aqueles que vieram do céu. Os Anunnaki eram percebidos como deuses pelos sumérios, e pensadores modernos como Zecharia Sitchin e Erich von Däniken acreditavam que eles eram uma antiga raça de seres extraterrestres que vieram para a Terra. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnaki eram um grupo de deidades que desceram do céu para moldar a civilização humana. Diziam que eles ensinaram aos humanos várias artes, ciências e tecnologia, muito como os vigilantes no livro de Enoque. Essa paralela entre as duas contas levanta a seguinte questão: os vigilantes e os Anunnaki poderiam ser os mesmos? A civilização suméria, que surgiu na região da Mesopotâmia por volta de 4.500 anos antes de Cristo, é considerada uma das primeiras civilizações avançadas do mundo. Seu conhecimento sofisticado em astronomia, matemática e arquitetura, juntamente com a notável semelhança entre os Anunnaki e os vigilantes, sugere que pode ter havido uma conexão entre esses textos antigos e a possibilidade de intervenção extraterrestre na história humana. Primeiramente, tanto os vigilantes quanto os Anunnaki são descritos como vindo dos céus ou das estrelas, sugerindo uma origem outro-mundana. Essa conexão implica que esses seres não eram meramente divinos no sentido mitológico, mas podem ter sido visitantes de outro planeta ou mesmo de outro universo. Sua chegada à Terra, segundo as lendas, marcou o início de uma nova era no desenvolvimento humano, pois compartilharam seu conhecimento e tecnologia avançados com os habitantes primitivos. Outro ponto intrigante de comparação é a aparência física dos Anunnaki e dos vigilantes. Ambos são frequentemente descritos como seres humanoides de imensa estatura com características que os diferenciam dos humanos. Os Anunnakis diziam ter rostos brilhantes e radiantes, enquanto os vigilantes são frequentemente
retratados como seres luminosos. Ambos possuem asas e vêm do céu. Além disso, tanto os vigilantes quanto os Anunnaki são retratados como se misturando com humanos, às vezes produzindo descendentes que possuíam habilidades extraordinárias. A ligação mental entre o celestial e o terrestre tem sido interpretada por alguns como evidência de manipulação genética, sugerindo que esses seres podem ter desempenhado um papel na modelagem da espécie humana como a conhecemos hoje. A Revolução Agrária, que começou por volta de 10.000 anos antes de Cristo, viu os humanos passarem de um estilo de vida de caça e sobrevivência para a agricultura e assentamento. Por volta de 9.500 a.C., no que hoje é o Kurdistão, as pessoas estavam cultivando trigo, centeio, aveia, ervilhas e lentilhas e domesticando cabras e ovelhas. O povo curdo afirmava ser descendente dos filhos dos Tin ou dos filhos dos espíritos, o que alguns especulam ser uma referência antiga à mistura entre a monarquia animal e as mulheres humanas. As semelhanças entre os vigilantes e os Anunnaki são reforçadas pelo fato de que os textos antigos sumérios, como a epopeia de Gilgamesh e os relatos bíblicos, compartilham temas e histórias comuns. A narrativa fluida, por exemplo, está presente tanto nos relatos sumérios quanto nos bíblicos, indicando um contexto cultural e histórico compartilhado. Essa sobreposição sugere que os vigilantes e os Anunnakis podem ter sido nomes diferentes para o mesmo grupo de seres extraterrestres, cuja influência nas civilizações humanas terrestres foi documentada em vários textos antigos. Apesar das diferenças na narrativa, a mensagem subjacente é a mesma. Havia seres além do nosso entendimento que intervinham nos assuntos humanos. As histórias de Enoque e dos Anunnaki nos lembram que os códigos da realidade nem sempre são os que parecem e que pode haver mais no universo do que podemos perceber com nossos sentidos humanos limitados. A história de Noé e do dilúvio no Antigo Testamento é dita ter origens nos mitos babilônicos e sumérios. É possível que o livro de Enoque e outras tradições relacionadas estejam simplesmente recontando a história suméria mais antiga, dos Anunnaki e do dilúvio, ou que a mesma história tenha sido remodelada ao longo do tempo até os dias atuais? Segundo o livro de Enoque, Deus interveio com os vigilantes. As interações com os humanos levaram à ilegalidade, caos, corrupção e imoralidade sexual. Os sumérios acreditam que os Anunnaki ajudaram os humanos a desenvolver a civilização, emprestando-lhes seu conhecimento e tecnologia. Algumas pessoas acreditam que isso pode explicar a criação de monumentos antigos inexplicáveis, como as pirâmides de Gizé e Teotihuacan. O livro de Enoque descreve os vigilantes ensinando aos humanos metalurgia e mineração, ciência e medicina, leitura e escrita e como ler as estrelas. Acredita-se que isso explique por que o ouro era uma parte tão significativa da cultura egípcia. É intrigante considerar que o livro de Enoque possa refletir e recontar a história dos Anunnaki, com as pirâmides egípcias sendo o exemplo mais comum de algo dado pelos deuses, ou a ajuda que os vigilantes ou Anunnaki deram aos povos antigos. Al-Makrisi, um historiador árabe medieval, afirmou que as pirâmides foram construídas por um rei chamado Saurir antes do grande dilúvio. Curiosamente, Sal, lendo em hebraico, é Enoque. No livro de Enoque, Enoque fala sobre os mistérios dos relâmpagos e trovões, o que alguns sugerem que era destinado a revelar os mistérios da energia e eletricidade. Nikola Tesla uma vez disse: se você quer encontrar os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O que pode se relacionar aos Anunnaki
que se acredita estarem tentando compartilhar segredos com os humanos através de círculos nas plantações que contêm equações matemáticas complexas, circuitos magnéticos e motores e outros elementos semelhantes. Enoque era conhecido por vários nomes diferentes entre diferentes culturas. Ele era chamado de Saurid, Hermes, Idris e Enoque. Os árabes o chamavam de Idris, que significa sábio ou ancestral, enquanto a teologia judaica e cristã o consideram um dos patriarcas antes do dilúvio e o sétimo dos 10 antepassados. Enoque também era o pai de Matusalém, que viveu até 969 anos. De acordo com os relatos bíblicos no antigo livro Lenda dos Judeus da Antiguidade, Enoque é descrito como um rei sobre os homens que reinou por 243 anos. Ele era conhecido por sua incrível sabedoria e o mundo inteiro vinha a ele em busca de conselhos. Curiosamente, segundo os antigos egípcios, Enoque também foi o construtor da Grande Pirâmide, conhecido para nós como Tote, o deus egípcio da sabedoria. O livro do Gênesis no Antigo Testamento menciona Enoque brevemente, com apenas 5 sentenças dedicadas a ele. O texto diz: "E Enoque andou após Deus e desapareceu, porque Deus o levou." Disse que Enoque desapareceu de repente. Em hebraico, seu nome significa iniciado, iluminado e em lugar nenhum. Enoque, como um iniciado, garantiu que o seu conhecimento não desaparecesse sem deixar vestígios. De acordo com essas tradições, Enoque, devido ao seu relacionamento justo e próximo com Deus, foi escolhido para ser transformado no anjo Metatron. O processo envolveu o corpo físico de Enoque sendo levado ao céu, onde ele passou por uma metamorfose. Seu corpo foi transformado em uma forma celestial e ele foi agraciado com imenso conhecimento, sabedoria e poder. O novo papel de Enoque incluiu uma variedade de tarefas e responsabilidades. Como escriba celestial, ele era responsável por registrar os atos da humanidade. Ele também serviu como intermediário entre deuses e humanos, particularmente em questões de conhecimento e sabedoria divina. Em alguns textos, Metatron é retratado como o mais alto de todos os anjos, segundo apenas a Deus em autoridade e poder. Nessa posição, ele é às vezes referido como a manifestação menor de Deus. Assim, de certa forma, a história da transformação de Enoque em arcanjo Metatron destaca o potencial para os seres humanos alcançarem um nível de perfeição espiritual e transcendência que lhes permite se tornarem parte do reino divino. É interessante notar que, por séculos, o livro de Enoque foi uma parte importante das tradições religiosas cristãs e judaicas, com muitas seitas religiosas aceitando o livro como escritura. Além disso, alguns até sugerem que o livro de Enoque foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido às muitas paralelas e histórias sobrepostas. Portanto, surge a seguinte pergunta: por que o livro de Enoque não faz parte da Bíblia? A resposta pode ser encontrada nas diferenças entre as tradições religiosas que levaram à formação do cânon, bem como no contexto político e cultural da época. Independentemente disso, o livro de Enoque permanece um texto fascinante e instigante que desafia nossa compreensão da história humana e o papel que as crenças sobrenaturais desempenharam na formação de nossa visão de mundo. Pode parecer inacreditável que histórias dos vigilantes, Anunnaki e os gigantes nefilins tenham sido esquecidas, os sumérios ignorados e o livro de Enoque, junto com os evangelhos de Maria e Tomé, censurados do cânon bíblico. No entanto, essas histórias alteram fundamentalmente nosso entendimento da história humana ao apresentar uma nova ou esquecida perspectiva antiga sobre o que somos. Talvez essas histórias não tenham sido completamente apagadas, mas alegoricamente recontadas ao longo da história de Adão e Eva na Bíblia,
o livro de Enoque e outros escritos antigos. Ao ler a história de Adão e Eva de forma alegórica, é fácil ver os paralelos entre a história, o livro de Enoque e outros escritos antigos. Os autores da história de Adão e Eva podem ter recontado as histórias no livro de Enoque e a história suméria dos Anunnaki à sua própria maneira, inserindo essa parte importante da história alegoricamente em seu próprio cânon religioso. A história de Enoque era apenas um mito ou contém evidências de uma conexão antiga entre a humanidade e seres avançados extraterrestres? À medida que continuamos a explorar os mistérios do nosso passado, é essencial manter a mente aberta e considerar explicações alternativas para os enigmas que encontramos. Esses registros antigos continuam a existir através do tempo, lembrando-nos de nossa história em diferentes formas. À medida que fechamos a cortina sobre as intrigantes revelações do livro de Enoque e as histórias dos Anunnaki, somos lembrados de que o vasto tapeçário da história humana é entrelaçado com mistérios ainda não desvendados. Este vídeo nos convida a questionar não apenas o que sabemos, mas como sabemos, e a considerar as histórias que foram marginalizadas ou esquecidas ao longo dos séculos. Talvez a verdadeira sabedoria resida não apenas em acumular conhecimentos, mas em cultivar a humildade para aceitar que muito ainda está além do nosso entendimento. Ao olharmos para o passado com olhos abertos e corações curiosos, podemos encontrar novas perspectivas que iluminam não apenas nossas origens, mas também nosso futuro coletivo. Enquanto continuamos essa jornada de descoberta, que possamos fazer isso com a mente aberta e o espírito inquisitivo que Enoque exemplificou.